Pedro havia saído para pescar a noite inteira, onde ele não teve resultado, onde ele não conseguiu pescar nada. Até que uma palavra de Jesus mudou toda aquela situação, onde a obediência à palavra de Jesus fez com que Pedro tivesse a maior pesca, a pesca maravilhosa, onde ele precisou pedir ajuda a quem estava perto, de tantos peixes que haviam, até que o barco começou a afundar de tanto peso, de tantos peixes que havia naquele lugar, naquele momento. E nós vamos ouvir uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está em Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E aqui nós temos o momento em que Jesus pede a Simão o barco para que ele pudesse levar a palavra do reino de Deus. E em quantos momentos em nossa vida nós tentamos de tudo e nada dá certo. Pedro, ele era um pescador profissional. Pedro, ele entendia do horário certo, do lugar certo que ele precisava estar para pescar, de como fazer, de como preparar a rede. Porém, naquela noite, todo o seu conhecimento falhou. E quantas vezes nós trabalhamos, lutamos, planejamos, fazemos tudo certo, mas mesmo assim voltamos com as redes vazias. Mas mesmo assim somos frustrados pelas adversidades da vida. Mas é nesse momento que a voz de Deus se manifesta. É nesse momento que a voz de Deus, a palavra de Deus, ativa a nossa fé e nos faz lançar as redes em um lugar mais profundo. Redes vazias não significa que Deus te abandonou. A Bíblia diz que Pedro e seus companheiros haviam trabalhado a noite inteira e não pegaram nada. Imagine o cansaço de Pedro. Imagine a frustração, a sensação de fracasso. Pedro, ele já estava lavando as redes. Isso significa que Pedro havia desistido, que não havia mais o que fazer. Toda a técnica, todo o seu conhecimento não foi suficiente naquela noite. E existem pessoas que estão assim, lavando as suas redes, já desistiram, já cansaram, já estão frustradas, porque passaram a noite inteira tentando pescar e mesmo assim voltaram com as redes vazias. Mas Jesus, ele chega exatamente nesse momento, nesse cenário em que Pedro já estava lavando as suas redes. E Jesus, ele vai entrar no barco de Pedro e vai liberar uma palavra: avança para águas mais profundas e lança as redes.
Humanamente aquilo não fazia sentido, porque Pedro, ele era um pescador profissional. Pedro, ele usou todo o seu conhecimento, toda a técnica, o horário certo, a técnica certa, e mesmo assim ele não pescou nada. Humanamente não fazia sentido, era o horário errado, era o lugar improvável, era a situação desfavorável. E Pedro, ele poderia ter discutido com Jesus. Jesus, eu sou pescador profissional. Eu já tentei e não funciona. Eu já lancei as redes a noite inteira, usei todo o meu conhecimento, toda a técnica, e mesmo assim eu não pesquei nada. Mas Pedro, ele vai responder algo poderoso para Jesus. Mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Fé não é apenas ouvir a palavra de Jesus, mas fé é obedecer à voz de Jesus. Porque o milagre, ele aconteceu não quando Jesus mandou Pedro ir para o fundo e lançar as redes novamente. O milagre aconteceu quando Pedro decidiu obedecer à voz de Cristo. E Pedro, ele lança as redes, mesmo cansado, mesmo frustrado e sem garantias. E a palavra de Deus, ela vai dizer que pegaram tantos peixes que as redes começaram a se romper. Que Pedro precisou chamar a ajuda de quem estava perto. E uma única palavra de Deus pode restaurar uma noite inteira de perdas. Quando Deus fala, o milagre acontece. Quando nós decidimos obedecer, nós trazemos à existência aquilo que não existe. E o que Deus faz é algo profundo. Ele não faz um milagre apenas na sua vida, só para você, mas o milagre que Jesus faz na sua vida alcança a sua família, alcança pessoas ao seu redor e inspira quem está desanimado. Pedro chamou quem estava ali perto para que também vivesse o milagre de Jesus na pesca maravilhosa. E talvez hoje você esteja dizendo: eu já tentei, eu já lancei minhas redes, não deu certo, acabou para mim, estou frustrado, estou em uma situação, em um cenário difícil. Mas escute a voz de Jesus. E não apenas escute, mas decida obedecer à voz de Jesus. Porque a voz de Jesus ativa a nossa fé. E por causa da palavra de Deus, por causa da palavra de Jesus, você vai lançar as redes novamente. E a palavra de Deus fala que Jesus não apenas mandou Pedro lançar as redes, mas disse para Pedro: vai para o fundo, vai para mais profundo. Isso é um chamado que Deus tem para nós, para que nós possamos ir para mais profundo em um relacionamento íntimo com Deus, que nós possamos ir para um nível mais profundo em intimidade com Deus, intimidade com a sua palavra, que possamos buscar a sua face de uma forma mais profunda, que nós possamos ter um relacionamento mais íntimo, que nós possamos avançar em adoração, em oração, em devocional a Deus, que nós possamos ir para o próximo nível na nossa caminhada. Entenda que Pedro pescou a noite inteira sem Jesus e não teve resultado algum, mas alguns minutos obedecendo a palavra de Deus, tudo mudou. Jesus mudou o cenário. E a fé é ativada quando decidimos dizer: Senhor, não entendo, mas por causa da tua palavra eu vou tentar novamente. Senhor, eu não estou entendendo, eu já tive resultados negativos. Senhor, eu já passei a noite inteira tentando pescar, mas por causa da tua palavra irei lançar novamente as redes. E Deus, ele te chama para ir mais profundo. E Deus, ele te chama neste momento para que você possa lançar novamente as redes. E hoje Deus está te chamando para que você lance as suas redes. Às vezes é um sonho que você deixou para trás, às vezes é um fato que você deixou para trás, e Jesus, ele está dizendo para você: lança novamente as redes. E não apenas escute a palavra de Deus, mas decida obedecer.
E que a sua oração ela possa ser: Senhor, eu escolho obedecer a tua palavra, mesmo sem entender. Ativa a minha fé através da tua voz. E que possamos então, neste momento, entender que a voz de Deus nos manda lançar novamente as redes. E não só lançar as redes, mas ir mais profundo, em um novo nível, que você possa avançar em um novo nível de intimidade com Deus. E o tema dessa mensagem é por causa da tua palavra. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa se alimentar dessa palavra diariamente e entender que a voz de Jesus chama para que você lance novamente as redes. Eu queria orar pela sua vida. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Obrigado, Senhor, por uma palavra que nos traz renovo, que nos traz ânimo, Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, nos guiar a lançar novamente as redes. Que, Senhor, tu possas nos atrair à tua presença, que tu possas nos atrair para um novo nível de relacionamento contigo, que o Senhor venha nos ensinar como devemos orar, que o Senhor venha nos ensinar como devemos te buscar, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações dia após dia, que a tua palavra ela seja revelada aos nossos corações, que toda vez ao abrir a tua palavra, o Senhor venha falar conosco. Senhor, queremos ir para mais fundo. Senhor, queremos ir para mais profundo em um relacionamento, em adoração, em oração, em clamor, Pai. Por isso te pedimos nesse momento que o Senhor venha e permaneça em nossos corações. Que o teu Espírito Santo nos guie em uma revelação profunda. Em nome do Senhor Jesus, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda na caminhada com Cristo. Espírito Santo, eu te peço, nos atrai à presença de Jesus. Nos revela Jesus em tua palavra. Revela Jesus a nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, deixe aqui embaixo no comentário. Eu vou lançar de novo as redes por causa da palavra de Jesus. Que você possa me seguir e receber diariamente um conteúdo que edifica a sua fé. Que o Senhor Deus te abençoe, em nome de Jesus.